Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casa 8. Ana Cabral por aqui, como é que vocês estão? Sabe qual é o tema do mês? Hoje nós vamos falar sobre Tinder, tecnologia e o impacto do uso de aplicativos sexoafetivos como forma de conexão. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês seguirem a gente no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Aproveita e liga as notificações para quando a gente publicar um episódio novo você ser avisado. Ficou com alguma dúvida? Manda uma DM pra gente lá no Instagram que a gente responde, beleza? E vamos pro nosso Indica? Hoje o nosso Indica tem dois conteúdos. O primeiro é o artigo chamado O Amor nos Tempos do Tinder, : uma análise dos relacionamentos amorosos na contemporaneidade a partir da compreensão de adultos e jovens adultos. O artigo traz um estudo sobre o discurso de pessoas entre 20 e 25 anos e 40 e 45 anos sobre o uso de aplicativos de relacionamento. É um trabalho com uma metodologia de pesquisa qualitativa e com perguntas semi-estruturadas. Um dos achados que eu achei bem legal para trazer aqui para a gente como reflexão é que, para pessoas mais velhas, a liquidez nas relações é encarada como um estranhamento, enquanto que para pessoas mais jovens existe uma maior familiaridade dos vínculos pouco sólidos de relacionamentos. Além desse artigo, eu recomendo também um outro documentário, chamado O Golpista do Tinder, que está na Netflix, e que fala sobre um cara que conseguia enganar várias mulheres com histórias sobre ser sequestrado e ter seus bens bloqueados para pedir dinheiro para elas numa tentativa de ajudar ele. O cara criava toda uma atmosfera de apaixonamento e confiança que realmente parecia que ele estava envolvido e até conseguia a confiança do alvo que ele queria, para depois conseguir envolver a pessoa e pedir mais e mais dinheiro. Uma pesquisa realizada no ano de 2015 revelou 5 tendências de comportamento dos usuários do Tinder. A maior parte das pessoas presentes no aplicativo são casadas. A maioria das pessoas busca dar um match sem exclusividade ou expectativa de compromisso. Os jovens da faixa etária entre 25 e 34 anos são a maioria, e os homens estão em maior proporção em relação à presença no aplicativo. Durante a pandemia, a forma de dar match também mudou, e o Tinder, assim como outros aplicativos de relacionamento, incluíram algumas ferramentas como chamada de vídeo para que as pessoas pudessem criar uma conexão mais profunda e respeitando o distanciamento social. Inclusive, foi na pandemia que o Match Group viu a sua receita crescer de forma significativa. De acordo com o Neofeed, o valor de mercado do Match Group, grupo econômico responsável pelo Tinder e outros aplicativos de relacionamento, é de 37 bilhões de reais. E hoje a nossa convidada é cientista social com mestrado e doutorado em antropologia. Ela nasceu na Bahia, mais especificamente em Salvador, e o seu prato favorito é o cozido. O nome dela é Sheila Cavalcante e ela é pesquisadora. Seja muito bem-vinda ao Casa 8, Sheila. Pode entrar. Ô, Ana, brigadão pelo convite, assim, a você e ao Casa 8. É um prazer estar falando sobre o tema da minha pesquisa de mestrado aqui, né, que é o Tinder. Mas, além de ser um prazer, é um desafio também. Assim, e foi um desafio desde a submissão do projeto no mestrado, porque isso foi em 2015 e eu estava assim, morrendo de medo de que aquilo não fosse um tema pesquisável. Porque não tinha quase nada no Brasil, assim, escrito sobre isso, né? Tinha muita coisa na mídia, pessoas comentando suas experiências, não sei o quê. Mas em termos acadêmicos, eu encontrei naquela época, sei lá, 4, 5 estudos, assim.
E, no geral, eles falavam dos aplicativos que foram os iniciais, assim, aqueles que eram mais voltados para o público masculino e um público eminentemente homossexual. Então, você não tinha ainda essa conexão com o Tinder, por exemplo. Apesar do Tinder já ser popular. Sim, né? Assim, sim. tanto para o prazer como para o desprazer das pessoas que estavam lá. Boa. Sim. Então, a gente já começando para as perguntas, o meu primeiro ponto aqui que eu quero trazer é que eu tenho conversado com algumas pessoas e também fazendo uma autopercepção sobre mim também aqui, tá? Eu vejo que as pessoas têm tido mais dificuldade de flertar e conversar pessoalmente. Gente, essa é a minha experiência, eu posso estar errada, tá? Mas a minha leitura é um pouco isso. E aí eu percebo um certo movimento das pessoas flertarem mais virtualmente para depois partirem para o real, né? De que forma hoje, especificamente, a vida online se confunde com a vida real? Então, Ana, as relações, né, amorosas, sexuais, as relações sociais de forma mais geral, elas vão se atualizando com o tempo. Assim, o que a gente faz hoje poderia ser visto como um pecado mortal alguns tantos anos atrás, né? E aí o mesmo acontece a partir do surgimento da internet. A internet impactou muito a forma como a gente vem se relacionando, como o próprio significado da busca pelo outro vai se reorganizando ali. E esse movimento de mudança é um movimento que parte do que é a nossa dinâmica social para o que é essa dinâmica tecnológica e também é o contrário, né? O que vai acontecendo na dinâmica tecnológica vai influenciando, sim, nas nossas vidas cotidianas, né? É esse diálogo que acontece. E aí, para falar um pouco disso, eu quero voltar um pouco atrás, assim. Como é que a internet surgiu e falar um pouco dessa história para facilitar a compreensão disso que você está falando, dessa diferença entre vida online e vida real. Essa história da internet, ela é grande, tem várias nuances e eu só vou falar alguns marcos dela, né, para ficar mais interessante. Então, a internet nasce na década de 1960 e ela tem o intuito de ser um recurso bélico que está sendo pesquisado e implantado pelo Departamento de Defesa norte-americano, né, no contexto da Guerra Fria. E aí soma-se a esse interesse bélico os interesses de empresas de telefonia, porque na época eram empresas de telefonia que forneciam essa possibilidade de acesso, né, através da internet. E as pesquisas de acadêmicos, professores universitários, e nessa época é que nasceu o termo, inclusive, hacker, né, que a gente usa muito, o hacker de internet. Então a internet já nasce com essa profusão, esse conjunto que é de objetivos diversos do Estado, das empresas, das pessoas comuns, dos pesquisadores, que possuíam diferentes visões de mundo e diferentes pretensões para aquilo, inclusive para a popularização daquilo. Uns queriam, outros não queriam, enfim. Mas tinha essa ideia comum da construção de algo que facilitasse, agilizasse e codificasse de alguma forma a comunicação e a sociabilidade entre as pessoas. Era para as pessoas se comunicarem com quem estava distante fisicamente. Então, entre essa confluência e esses embates aí dos pontos de vista, desde que a internet, né, foi nascendo, acho que esse projeto comunicativo foi o que fez com que esses diferentes propósitos convergissem e que a internet ganhasse a proporção que ganha hoje, global. Então, desde aí, que isso foi mais ou menos em 1985, que a internet foi aberta para a pessoa comum e tal, você já tem sistemas, plataformas como a AOL, que é a American Online, que já começa a produzir um sistema de mensagens instantâneas, né? Tipo chat para as pessoas. Nesse chat você já tem várias possibilidades ali pelo meio, inclusive das pessoas começarem a paquerar, né? Porque onde há ser humano, sim, a paquera, a flerte, né? Aí você tem lá em 97 uma plataforma chamada Six Degrees, que é tipo um marco nessa coisa da plataforma para marcar encontros. Então, ela tinha sido pensada talvez para marcar encontros entre universitários e tal, mas virou uma plataforma de encontros lá desde 97. E aí você tem mais recentemente essa explosão da Web 2.0, a web mais no formato que a gente entende, que a gente compreende agora, onde você tem os usuários interferindo mais, criando conteúdos, e aí nascem as redes sociais, de fato, com a proposta de serem redes sociais.
Então, você tem também, a partir daí, a configuração de uma arquitetura digital que propõe essa interconexão cotidiana entre o que é online e o que é offline. E aí, essa conexão que vem de toda essa cadeia evolucionária, digamos assim, da internet, que foi sendo alimentada também pelos nossos desejos em cima da internet, é que propiciou essa interconexão cotidiana e a transposição da nossa vida para esse mundo digital. Uma outra coisa que eu quero comentar é o aparelho celular, ele foi... É essencial, né? Assim, o aparelho celular virou nossa vida, né? Assim, a gente vive com o mundo dentro da bolsa, então você vem com outros movimentos revolucionários da internet das coisas, outros aparatos tecnológicos, e aí você tem esse mundo como um processo de digitalização. Não é só, mas eu estou acessando a internet. A vida cotidiana, ela é composta pela internet. Então, você não tem mais uma dissociação. Assim, tem um pesquisador chamado Máximo de Felice, que ele fala que a nossa conexão tal com a internet, ela pode ser entendida como uma ecologia digital. Então, você tem toda a biosfera que hoje ou já está digitalizada, ou pode estar digitalizada daqui a algum tempo. Pouco tempo, inclusive. Então, é isso assim que eu acho interessante nessa discussão do que é online, o que é offline, é que hoje as coisas são indissociáveis na nossa vida. Quase que não dá mais para falar que online é uma coisa e offline é outra, não. Essas coisas, elas estão interligadas, assim, né? nessa ecologia digital. Então, mesmo quando a gente não quer acessar a internet, tipo, não quero estar numa plataforma social, não quero ter minha vida sexual ou amorosa exposta através de sites de relacionamento. Mas, cara, desculpa, você já está exposto, tá? Assim, seus dados estão expostos, você já é uma identidade, assim, um documento de identidade digital. Sim, literalmente. Literalmente, assim. Mesmo que você não queira estar nas plataformas, se você anda com seu celular ali e liga ele à internet, assim, uma série de dados seus já estão por aí. Então, a vida é internet e são também as nossas relações presenciais, né? Sim. E o quanto que a vida real também impacta na vida também online, né? Porque, assim, pensando em relacionamento, né? Não só relacionamento afetivo, mas, por exemplo, de amizade, enfim. Uhum. A pessoa deixou de falar, ou brigou, e sei lá. E aí a primeira coisa que a gente faz é silenciar a pessoa, né, no Instagram, ou até mesmo excluir, bloquear, enfim, dependendo do nível ali de coisa que, né, porque não quer ver nada do outro, né, não quer participar daquilo ali, né. Até o termo silenciar é um termo que a gente pode falar, né, sobre isso. Silenciar o quê, né? Que coisas que você precisa silenciar do outro que te incomoda ou te coloca num lugar um tanto quanto difícil, não sei se a palavra é essa, mas de incômodo, né? E aí a rede social, eu acho que é um movimento fluido, né? Ela impacta no real, mas o real também impacta no online, né? Porque a primeira coisa que a gente tem quando ou gosta muito de alguém é seguir, interagir, lá. E também o contrário, quando você tem um desafeto é silenciar, é excluir, enfim. Acho que é bem esse fluxo de ir e voltar, né? E você falou em silenciar, eu me lembrei do cancelamento, né? Gente, também. O que era cancelamento há, sei lá, uns anos atrás? Se você falasse fulano tá cancelado, a pessoa ia te olhar e... Quê? Mas agora o cancelamento virou algo que a gente compreende. Sim, né? sim. E tá dado ali. E não só isso, assim, principalmente os famosos, né, que estão lá, precisam dos seus milhões, milhares de seguidores. Eles acabam fazendo coisas pensando em não serem cancelados, por exemplo. Sim. Então, não é só que alguém, sei lá, o cancelamento existe, não. Eu vou também fazer atos na minha vida pensando em não ser cancelado. Sim. Que imagem narrativa eu vou construir aqui para que eu não seja cancelado, né? Sim. Isso. Então você já vai... E não perca os seus seguidores, né? E também uma coisa da monetarização daqueles seguidores, daqueles likes, que também vieram com essa plataforma nova aí da internet que a gente vive atualmente.
E pensando no caso dos aplicativos de paquera, de forma geral, assim, um ponto que eu acho legal a gente colocar. Antes, você tinha outras formas de as pessoas distantes manterem uma relação, seja uma relação de amizade, de trabalho, ou seja uma relação amorosa mesmo. Você tinha as cartas, depois você teve o telefone, assim, vários instrumentos, né, comunicativos e que tinham esse papel. No próprio mundo digital, ao longo do tempo, se foi criando instrumentos que permitem as pessoas se conectarem e que não eram exatamente para o encontro amoroso. Então, não sei se você não é do tempo do Mirk, né? Que era uma tela preta. Mirk não, mas o UOL, bate-papo UOL, eu já tô ciente. Bate-papo UOL, é isso. Muito bom. O que acontecia naquelas salas de bate-papo UOL? Menina! Eu sei. Isso, de deixar os cabelos em pé. Ai, muito bom. Então, o que os aplicativos de paquera fazem? Meio que direcionam essas possibilidades de encontros, de sexo virtual, inclusive, que já existia por aí, vão direcionar para uma tag, a tag aplicativos de encontro, né? Então, eles ficaram como isso, assim, com essa intenção, digamos assim. Mas a coisa já estava aí rolando há muito tempo. Essa interação online e offline, inclusive para paquera, já estava aí. Muito antes dos aplicativos, propriamente dito, os apps, porque existiam outros formatos. E os apps só, ampliaram essas possibilidades afetivas e sexuais a partir da internet. E como também esses aplicativos, eles também acabam sendo usados para questões que não são dessa ordem, né, afetivo-sexual. São para golpe, para criminalidade, para vender mútuo. Então também tem essas possibilidades, né? E pegando um gancho nisso que você falou, assim, sobre que os aplicativos de paquera e tudo mais, eles direcionarem um pouco mais, né, dar um lugarzinho para aquilo que estava muito aberto antes deles. O Tinder, assim como outros aplicativos de relacionamento, eles são tidos como uma mão na roda, no sentido de já direcionar o interesse e também de já sinalizar as intenções que tem por trás de um match, por exemplo. E aí, pensando também nessa praticidade de ser fácil, né, da agilidade de ter vários matches e também várias interações, do que você observou estudando, por exemplo, sobre essa área de conhecimento, essa disponibilidade de pessoas virtualmente, o efeito do quanto mais eu tenho, menos eu consigo escolher, pode ter relação com a síndrome do FOMO, por exemplo, que é o Fear of Missing Out, que traduzindo o medo de perder. Então, assim, antes de entrar no FOMO, eu acho legal fazer uma distinção que pode parecer meio boba, talvez, mas que, para mim, foi importante, inclusive, no período da pesquisa, né? Que é uma distinção entre o que era intenção, no sentido de ter um projeto, ter um plano mais ou menos racionalizado daquilo que você quer, e interesse, que é algo daquilo que te chama atenção, aquilo que pode lhe ser vantajoso, e um certo estado de espírito que é voltado para o quê ou para quem lhe chama atenção. Então, você falando de interesses, você já não fala só de um propósito que é seu, mas você fala de uma interação com o outro que pode, inclusive, lhe gerar interesses ou te focalizar outros interesses que você não tinha antes. Por exemplo, você tem no Tinder as intenções que são dos criadores, que é conectar as pessoas, aí tem lá por trás obter fins lucrativos, obviamente, fama, né? Então você tem os diversos interesses das pessoas que estão ali interagindo, dos usuários, e você ainda tem uma interação com o fator máquina, né? Que são os algoritmos, o próprio designer do aplicativo que é feito para fidelizar as pessoas e que colocam pessoas integradas em conexão a partir de critérios que são dos próprios aplicativos, não são critérios necessariamente nossos. As pessoas passam ali na nossa frente, e as pessoas que passam ali na nossa frente não são todas as pessoas que estão no nosso raio de ação, são pessoas que o aplicativo, que o algoritmo manda pra gente, digamos assim, né? Então, esse fator desenho do programa também é muito importante, assim como o fator dessas diferentes intenções. Então, apesar dos aplicativos eles já terem essa tag de aplicativo de encontro,
Mas ali há um mundo de intenções diferentes e que estão se conectando e entrando em embate também, em disputa também. E aí, na minha opinião, bom, eu não estudei o FOMO especificamente. Na época em que eu estudei o Tinder, o FOMO não era uma coisa muito falada aqui no Brasil. Sim. É bem recente, né? Na verdade, o termo parece que já vem sendo usado desde 2013, mas muito mais por outros países desenvolvidos, inclusive, ou países populosos como China e Índia, mas ele não foi muito explorado aqui. Você tem pouquíssimas produções sobre esse termo, né, usando esse termo especificamente. E para mim, essa coisa desse designer do aplicativo, por exemplo, de estar ali fazendo com que a gente passe as pessoas e fique ligado naquilo e queira ver como um dos meus entrevistados falou, fique passando as figurinhas ali, sabe? Sim. Analisando as figurinhas e tal. Isso causa um certo frisson e que, para mim, tem uma relação com fome. Então, você tem, por um lado, esse desenho dos aplicativos que fazem a gente ficar ali, que estimulam a gente a ficar ali, e como você tem esse jogo de possibilidades e que instigam de algum modo a gente, né? É o próprio designer, né? Que é isso que você falou, o desenho do aplicativo, que é justamente, tipo, você ficar, tem o termo swipe, que é deslizar, você desliza a figurinha pro lado ou pro outro, e aí você cria essa coisa do tipo, tá, esse não é legal, mas e o próximo? Ah, esse é legal, mas o próximo pode ser melhor ainda, né? Isso. Enfim, então você cria essa atmosfera, assim, às vezes de, ai, e o próximo? O que vai vir? O que eu tô perdendo ficando só com essa pessoa aqui, entre aspas? É o que você vê muito na mídia quando você fala dessa síndrome do FOMO, né? Que é essa coisa do medo de fazer uma escolha com uma pessoa, nesse caso aí uma pessoa com quem você deu match, e perder outras oportunidades que poderiam ser melhores que aquela. Então você vai sempre de fato ficando fidelizado ali por aquilo, porque você, por um lado, tem o frisson de passar as figurinhas e por outro tem sempre a expectativa do melhor, do que está por vir. E eu como fala dessas angústias e de frustrações que as pessoas passam quando tem esse medo de ficar desconectado, de ficar de fora, de perder o melhor ali do ambiente digital. E isso foi explorado muito pela mídia, assim. Se por um lado não tinha muitos estudos sobre isso aqui no Brasil, mas você tem uma mídia sempre ali falando FOMO, não sei o quê, o medo, as angústias, as frustrações. Tem essa exploração também que dá um impacto social. E aí quando você vai para o outro lado, para os estudos e tal, você vê que tem uma ligação, sim, com esses esforços cotidianos, mas principalmente de jovens e adultos, eles fazem um recorte, assim, de faixa etária, de estarem sempre se atualizando nas redes sociais, de acompanhar a vida de famosos, a vida de desconhecidos, a vida de conhecidos, de não largar o celular, inclusive quando você está em posições que você deveria largar o celular, como dirigindo ou trabalhando. Você sai dessa atenção do presencial e se volta completamente para a internet, né? Esse estar ligado sempre é que gera esses aspectos negativos da ansiedade, do medo, né? E esses transtornos que são as características do FOMO. O Tinder tem essa relação, assim, que pode ser estabelecida com ele, mas eu acho que é muito mais por essa arquitetura e essa forma como a internet está sendo organizada para fidelizar as pessoas, para que as pessoas fiquem ali. Tempo de tela, né? Tempo de tela disputadíssimo. Isso, e para que as pessoas tenham o máximo de informações possíveis, o máximo de matches possível, o máximo de interações. Então você tem que estar ali interagindo, inclusive isso, fazendo um parêntese aqui. Isso é uma coisa muito absurda, cara, que é, pra mim, que é essa necessidade que esse mundo atual nos impõe de ficar sempre atualizado das notícias. Então, para você ser uma pessoa que tá na crista da onda, que tá ali e tal, você tem que saber das coisas. Então, você tem que estar na rede para saber das coisas. E aí, você é informado, você é desinformado, que também tem esse viés aí, tem essa coisa desse desejo de se informar, esse desejo de estar sempre ligado. Online e on time, né, que eles falam. Isso. Então, tem esse desenho aí que, para mim, tá no Tinder também. Então, nesse sentido, eu acho essa relação, sim, se pode acontecer, sim, né? Mas eu sempre gosto de falar que no Tinder você tem esse potencial de despertar umas emoções positivas, mas também você tem o potencial de aprendizado, digamos assim, justamente porque
ali rolam várias interações. Então teve um entrevistado meu que ele falou da ideia da ilusão que são aqueles matches, no sentido de uma ilusão de que tem muita pessoa para você, que todas essas pessoas vão estar disponíveis para você, que todas essas pessoas vão ter coisas de fato em comum com você. E ele diz que quanto você mais usa e mais interage com as pessoas, você vai entendendo que isso é ilusão, que as pessoas não têm tanta disponibilidade, que não têm tantas coisas em comum assim. Então tem esse outro lado também, de que o Tinder tem esse potencial, o uso do Tinder tem esse potencial de ir deixando as pessoas aprenderem um pouco, né, inclusive a como manipular. Caramba, eu nunca tinha tido essa reflexão sobre a manipulação, né, mas de fato, agora você falando faz muito sentido. Não, desculpa, não, só um comentário assim, parece contraditório, eu acho que é contraditório, para mim isso é uma coisa interessantíssima no Tinder, tem todas essas contradições ali, né, ali dentro, justamente pela possibilidade que essas interações estão trazendo, tanto positivas como negativas. Sim. Eu acho que, além do positivo e negativo, tem os efeitos de transformação social que esses aplicativos têm, no sentido de, é isso, tipo, o FOMO, é a sua ansiedade, a sua frustração, às vezes, de ficar, poxa, mas eu perdi aquela pessoa, eu dei o like naquela pessoa que não era pra dar. Enfim, assim, sabe, é essa atmosfera que você cria, no sentido de que, quando eu penso em FOMO, esse medo que a gente tem de perder ou de estar fora dessa coisa de se informar, de estar por dentro, de saber o que é, eu fico pensando nos meus exemplos recentes de, por exemplo, saber o que é chat GPT. Você falou de se informar, de estar atualizado. Eu não estava por dentro, assim, eu fui parar para ler sobre isso essa semana, porque eu falei para alguns amigos, falei, gente, as pessoas estão falando tanto disso, o que é isso, assim, sabe? Eu tenho que estar atualizada, né? Sim, exatamente, e eu não tenho tempo, assim, o meu tempo de vida, né, ele não abarca todas as coisas que eu tenho que, teoricamente, estar fazendo, para estar dando check na tarefa ali, você desenvolve uma relação de check, de tarefa, de to-do. E aí, assim, escutar Café da Manhã, que é outro podcast famosíssimo que eu tô fazendo jabá aqui de graça, que muita gente ouve para estar informado, né? E para saber. Só que, gente, assim, vai ter dia de manhã que eu quero ficar em silêncio. Eu não quero ouvir ninguém, sabe? Eu posso até ouvir o Café da Manhã de manhã para poder me informar, mas, assim, eu não tenho condições de acompanhar todos os dias, todos os cafés da manhã, sabe? Porque a minha relação com o meu corpo e a minha cabeça, ela passa por um outro campo, que não é o campo do bombardeio, que você tá ali sendo bombardeado e não tem que saber, porque essa inteligência artificial vai tomar o meu emprego, esse negócio aqui vai mudar a forma de eu estar no mundo. Calma, os efeitos a longo prazo disso, a gente vai ver, tem que ter calma. A gente está vendo, né? Assim. A gente está vendo, exato. Assim, e aí você ainda tem o fato de que a pandemia, ela fez assim, se a gente já estava vindo num mergulho ali na internet e tal, a pandemia fez com que a gente desse um salto acrobático e fosse pra lá, né? É como se fossem aqueles acrobatas, né, que entram na piscina dando 50 mil cambalhotas e vão lá no fundo, né? E cambalhota mesmo, porque a gente ficou atordoado com o que aconteceu e acabou se jogando fundo na internet. Porque era o que era permitido, né? Isso. Nesse período ali, né? Era o que era permitido, o que tava pra ser, né? Então eu acho que isso impulsiona mais a gente a ficar nessa sanha da comunicação, porque eu preciso saber, porque as coisas estão acontecendo, e a ficar mais e mais e mais na internet, e a potencializar essas síndromes bizarras, que inclusive nasceram com a internet, tem ou se aprofundam com ela, né? Exato, e assim, um outro ponto, né, pra gente pensar um pouco antes, a gente não teve letramento de uso de internet, a gente não sabe usar. A gente vai com o fluxo do rio, né, ali, vai indo, mas a gente não sabe muito bem os desdobramentos disso. Então, assim, quando a gente para pensar sobre o uso saudável de internet, é entender que você também tem os seus limites. Tipo, o meu limite eu não vou botar podcast de café da manhã todo dia pra ouvir todas as notícias da manhã.
Não, cara, não consigo. Não consigo. Ah, saiu o álbum novo do artista tal que eu gosto muito. Beleza, não vou ouvir agora, porque agora eu preciso fazer outras coisas, entendeu? Então, assim, a gente precisa desenvolver uma relação saudável dentro do limite de cada um. E aí, puxando um pouco pro Tinder, cara, eu acho que eu usei o Tinder já algumas vezes, obviamente. Acho que a última vez que eu usei o Tinder foi 2017, eu parei de usar, e aí eu fiquei até janeiro desse ano de 2023 sem usar, assim. E aí quando eu voltei a usar... Jejum de Tinder, né? Não, jejum de Tinder, de qualquer maluquice desses aplicativos de um modo geral, né? Porque, assim, eu também não dou conta, né? Porque é isso, assim, eu tenho... O aplicativo ele vai fazer com que o algoritmo te cruze ali com pessoas que estejam próximas geograficamente de você e que também tem algum tipo de interesse no que você tem, enfim. E aí eu percebo a diferença bizarra desse hiato aí que eu usei, que eu deixei de usar, pra agora, assim. Quando eu voltei recentemente, eu falei, gente, que é isso, assim? Que é isso? Tem gente que não consegue falar, não consegue conversar, sabe? E assim, deu match, e aí? Mas será que deu match mesmo? Conte sobre essa sua experiência, porque já tem um tempo que eu não instalo o Tinder. Assim, eu instalo periodicamente até pra ver como andam as coisas ali, interesse de pesquisadora. Agora eu já não posso falar tanto em interesses amorosos, porque inclusive meu companheiro recente, nós nos encontramos a partir do Tinder e ainda estamos juntos. Ah, legal. Mas... Então eu não entro no Tinder agora mais para paquerar, mas de vez em quando eu entro para ver as atualizações que foram feitas, ver como é que as pessoas estão se mostrando. Sim, isso, layout, sim. Mas eu não tô sacando muito das interações, então conte mais sobre essas interações. Então, eu baixei o Tinder, vou tentar resumir. Eu baixei o Tinder e baixei o Bumble, que é um novo aplicativo também aí. Inclusive, a fundadora do Bumble, ela trabalhava no Tinder. E ela fundou o Bumble a partir de algumas inquietações que ela via no Tinder acontecerem no Tinder e não era mudado. E aí, assim, comecei a usar os dois. Eu gostei muito do Bumble, muito. Porque, assim, não sei se é uma percepção geral, mas pra mim, Ana, eu acho que eu consegui encontrar pessoas que casavam muito mais com os meus interesses do que no Tinder. Então, assim, acho que ele tem mais elementos, tanto que o Bumble, ele tem 3 modos, né? Que é o modo BFF, pra você achar amigos, modo trabalho, que é pra você estabelecer conexões de trabalho, enfim, ali. E tem o modo que é flerte mesmo, pegação, essas coisas. Eu usei só o modo pegação, então eu não sei como é que funciona os outros modos. Mas acho que é muito legal no sentido de que, por exemplo, uma coisa que eu acho bacana, eu não sou hétero, né? Mas as minhas amigas héteros que usaram o aplicativo, ou as minhas amigas bissexuais, as pessoas, enfim, que eu conheço, que davam match com o homem, sempre quem começa a conversa é a mulher, nunca o cara. Então, assim, isso é um ponto diferente do Tinder. Porque no Tinder, assim, vai solto. E aí, uma das justificativas da plataforma para ter essa ferramenta é justamente para que a mulher se sinta confortável de começar a conversa ou não também. E tá tudo bem se ela não quiser, sabe? Essa é uma das coisas que eu percebi no Bumble que são boas, assim, que são legais. E também tem a questão dos interesses ali e tal. O Tinder agora tá também com essa questão do que você gosta e pipipipopopó. Mas o Bumble, ele tem perguntas específicas, assim, tipo, vamos nos dar muito bem se... Aí você completa com qualquer coisa, assim, sabe? Então eu achei bem diferente o Bumble. E eu achei que foi legal a minha experiência. Resumindo um pouco desses dois aí que eu usei recentemente e que eu achei bem legal. Recomendo o Bumble pra quem quiser usar e quiser ter uma experiência diferente do Tinder e tal, lá. Porque aqui no Brasil é muito difundido, né, o Tinder. Ótimo. Mas recomendo o Bumble. Alternativas. Alternativas. Exato. Tem umas outras amigas minhas que usaram outros, mas aí eu não usei, então eu não sei como é que funciona também. Na época da pesquisa eu usei bastante também, nossa. Era um burnout de Tinder e outros aplicativos que eu sofri. Você tem que ficar ali, né? Ficar o dia inteiro ali e tal. Exato.
E pesquisa é isso, né? Não tem horário de começar e não tem horário de terminar, né? Só tem prazo de entrega. Exato. Exatamente. Até lá você não dorme, não come. É isso. Você vai emendando uma coisa na outra, enfim. Mas eu acho que esses dois aí, o Tinder e o Bumble, são bons. Eu gostei mais do Bumble, mas... Fica a dica, hashtag... o Tinder também... O Tinder faz o que se propõe, sabe? E aí, pensando, né, pra continuar nosso papo aqui, pensando em Bauman, um dos caras aí que estudou sobre a modernidade líquida e tal, e aí num dos livros dele, ele sinaliza essa questão do quão rápido se inicia e finaliza também as relações de uma forma que os vínculos, em muitos momentos, eles não têm nem tempo de acontecer, né? O vínculo nem acontece. Você entende que isso também é uma influência do capitalismo moderno, que é essa coisa da instantaneidade, da rapidez, da performance, do desempenho alto, sim, sabe? Então, vamos começar do começo. Lá na pesquisa, fui pensar em pesquisar tal. Bauman, com certeza, um dos que primeiro me disseram assim, legal. E aí sim, vieram outros também que eram dessa linha do capitalismo, de relações mais frouxas, né? E como o capitalismo vem interferindo nisso. Mas aí, a ovelha cinzenta da família decidiu buscar outras formas de abordar o Tinder, justamente porque eu tinha sido usuária da plataforma durante um tempo, em situações bem específicas da minha vida, então eu tentei me afastar dessas concepções, né, que estavam aí girando na academia, de que o uso dos aplicativos se relacionava apenas com a busca dos prazeres mais fugazes, digamos assim, mais rápidos. E eu fui tentar avaliar por outros ângulos essas experiências, muito com base no que eu tinha vivido, no que essa troca de figurinhas que a gente faz com os amigos estão no Tinder. Então, eu acabei buscando outros elementos dessa experiência e tentei evitar essa correlação tão direta com o capitalismo, ou com a lógica mercadológica, ou com o individualismo, com essa separação, né, inevitável das pessoas. Então, seguindo esse caminho alternativo, eu vi que, por um lado, existem outros referenciais, digamos assim, identitários que estão ali em jogo naquelas relações. Então, e que estão ali de uma forma compõem esse nosso estilo de vida capitalismo, mas de outra forma são outras pautas identitárias. Por exemplo, você tem questões de gênero ali envolvidas, questões etárias, questões étnico-raciais, diferença de valores, diferença de interesse, diferença de crenças, questões de orientação sexual, o próprio aplicativo já faz essas distinções, e questões também das diferentes fantasias, sejam românticas, sejam sexuais das pessoas. Então não é só questões como lucro, sucesso, poder econômico, distinções de classe social que estão ali, né? E para mim isso também me fascina no Tinder. Você tem ali motivações diversas. E por isso, quando eu montei assim, minha dissertação e quando eu fui montando a pesquisa, foi muito em interação com as pessoas que estavam nesse ambiente e com que elas me sinalizavam. Então, assim, foi me chamando a atenção, por exemplo, além das motivações pelas quais as pessoas estavam ali, como as pessoas montam o seu perfil. E o perfil é uma meta-identidade, assim, não é nem o que você é de verdade, Sim. Não é nem o que você não é uma Sim. mistura ali de coisas, né? Exato. E, tipo, é vender o peixe, né? Vender o peixe. Outra coisa, que tem pessoas que não sabem vender o peixe. Não, a minha biografia, ela já começa assim, não sei preencher biografias. Mas é bem isso, tem pessoas que pegam a sua pior foto, aquela foto que tirou naquela sua câmera péssima do celular e botam ali. E não que significa dizer que essas pessoas não vão ganhar likes, né? E não vão fazer Sim. Né? Sim, então tem total. Toda uma lógica do que está aí na cabeça das pessoas, que não só os bonitos, os ricos e os poderosos dão likes ou ganham likes ou fazem match. Mas não! Tem pra tudo, como dizem os meus entrevistados, né?
O Tinder é o mundo ali, na palma das suas mãos. Então você tem essa coisa de como a pessoa vai se mostrar ali, de como as pessoas analisam as outras ali, como é que elas estão vendo as outras meta-identidades ali, né? O que elas acham que é importante naquele perfil que elas estão vendo? Como é que se estabelecem os diálogos? Como é que se estabelecem as aproximações? Como é que você decide, de todos aqueles matches e aquelas conversas que você está tendo, que com aquela pessoa é interessante você se encontrar presencialmente? Mas com essa aqui, não. Talvez até um sexo virtual, talvez nada, talvez uma amizade virtual, sei lá. Ou você simplesmente vai lá e tira a conexão e aquela pessoa não já corta ali. Corta. Então, todas essas artimanhas que fazem parte de como as pessoas estão interagindo no Tinder é que foram mais o meu objeto de estudo. E aí, não partir do pressuposto de que ali existem vínculos, ou não existem vínculos, ou que todos os vínculos são fluidos. Só que não todos os vínculos são fluidos. Tem pessoas que mantêm amizades por aquilo, ou que foram feitas a partir daquilo. Então, por exemplo, teve um entrevistado meu que ele dizia, o meu interesse aqui não é encontrar as pessoas presencialmente, é fazer amizades e que dessas amizades a gente possa interagir virtualmente, interagir por telefone. Eu não tenho interesse em pegar a mulher aqui, por exemplo. Assim, teve um outro caso que eu acho muito legal, de uma moça, sim, bem colocada, bem posicionada, né, socialmente. Não era rica, mas também não era pessoa que passava necessidades, era uma pessoa interessante, um bom papo. Mas ela estava ali naquela coisa, estou um pouco acima do peso, né? Sou um corpo que não transita ali de forma muito, às vezes, muito confortável na presencialidade. E também sou tímida, não tenho muito aquela coisa de ir paquerando. Minha roda de amigos só tem gente casada. Então, ela tinha uma série de impeditivos, né, segundo ela, que dificultavam ela embarcar numa dinâmica de namoro paquera, de flerte presencial. E aí ela descobre o Tinder. E aí ela descobre que pode acessar as pessoas facilmente, que as pessoas podem acessar ela facilmente, que ela é atraente da forma que ela é para aquelas pessoas. Então ela tem encontros, ela, assim, faz a vida dela amorosa ali no Tinder. E que para mim é um outro componente mais interessante. Ela descobriu tantas possibilidades que ela, aquela moça tímida e tal, fez um outro perfil do Tinder para ter experimentações sexuais. Então ela colocava nesse outro... Só isso. Isso, pronto. Então ela colocava lá, quero interagir com pessoas que façam coisa X, que queiram coisa X. E ela satisfez os interesses sexuais. Os desejos. Então são essas minúcias, assim, das possibilidades de como que as pessoas estabelecem ou não estabelecem esse vínculo, a partir daquela arquitetura tecnológica bem específica dos aplicativos. Foi isso que me interessou mais na pesquisa. E sim, nós estamos num ambiente, contexto social capitalista, e não tenha dúvida que isso vai aparecer ali. Nenhuma, assim, isso está permeando tudo. Mas tudo não se afunila no capitalismo. Não se resume a isso, né? Não se resume, né? Não está resumido. Assim, tem um outro entrevistado, que ele já era pai, divorciado, tinha a guarda do filho, trabalhava pra caramba, ainda cuidava do filho, e entrou no Tinder como uma forma de conhecer pessoas mesmo, de flertar, sei lá, de dar um aqui, dar um ali, manter uma amizade. E ele disse que, em um certo ponto de vista, ele conseguiu essas coisas que ele queria. E em outros, ele acabou tendo embates, assim, que chamavam a atenção dele para a questão do perfil econômico dele. Tinha pessoas que não iam encontrar ele porque ele não tinha carro, né, para pegar essas mulheres. Meu Deus! E por outro lado, ele ficou com pessoas que eram de classe, de estrutura, assim, tinha um posicionamento social muito acima do dele. E inicialmente ele tinha um interesse de flerte, não queria relacionamento, não sei o quê, mas naquele momento que eu estava fazendo entrevista com ele já estava há vários meses namorando com uma pessoa que tinha encontrado lá, né? Então essas mudanças que o próprio jogo do aplicativo vai fazendo,
é que para mim são interessantes, que não são apenas no quesito, né, da coisa capitalista ou da coisa socioeconômica. Tem Bauman e tem essa perspectiva que ele e outras pessoas levantam, que eu acho super válidas, né? Eu li, eu sei qual é o ponto de vista dos quais essas pessoas estão partindo, mas tem outros pontos de vista, né, que podem ser olhados. Tem outras nuances aí no meio do caminho, né? E eu acho que o mais legal também é isso, é poder olhar por outras lentes também, né? É porque eu acho que, assim, ultimamente as pessoas têm reclamado muito, né? Que, não existe mais vínculo, tá difícil estabelecer uma relação, como é difícil achar um companheiro ou uma companheira pra ficar, enfim, pra ter uma relação, né? Pra ter um relacionamento. E eu fico percebendo também que, assim, às vezes, né, as pessoas que falam que tá difícil, que não sei o que lá, elas também, no fundo, não querem ter uma relação, porque elas falam que querem ter, mas as ações delas são completamente diferentes de alguém que quer estabelecer uma relação. Então, assim, ainda tem essas pequenezas aí no meio do caminho, né? Tipo, que tem um movimento coletivo, óbvio, do mundo que a gente está inserido e tudo mais, e os contextos políticos, sociais, econômicos de cada país, cada estado, cada município, enfim. Mas também tem as suas individualidades. Vai entrando ali também no jogo para de fato você querer ou não uma relação, para de fato você querer ou não só transar, só conhecer gente nova e fazer amizade. Tem motivos ali por trás, tem estratégias ali por trás de cada discurso como esse, né? Então, eu acho que resumir apenas só a questão da modernidade líquida e também empobrecer de alguma forma, né, essas outras perspectivas que vêm junto com o uso de aplicativo de relacionamento. Isso, exatamente isso. É essa perspectiva assim, que eu tentei olhar mesmo. Uma coisa que você falou e agora que me fez ficar pensando é que as pessoas têm interesses que elas enunciam, que elas mostram, botam ali na roda. Estou querendo namoro, estou querendo casamento, estou querendo flerte. Mas tem interesses que elas não enunciam e que às vezes elas nem mesmo, sei lá, estão cogitando. E tem esses interesses que são formados a partir do contato com aquela pessoa específica. Então, eu não estou ali para fazer sexo, mas aquela pessoa específica me deu vontade de ir ali num cantinho e fazer coisas, sabe? Massa, sim, ótimo, perfeito. É isso, né? É a individualidade da relação ali, do momento, né, com cada pessoa. E que também é coletivo, né? Porque existem momentos históricos, assim, que estão também marcam também a nossa forma de interagir com o outro. Você tem as próprias diferenças culturais, outras diferenças que também influenciam, né? E que são sociológicas, assim. Não são só da minha personalidade, digamos assim. Tem esse jogo aí entre o que é individual e o que é social que está ali permeando as relações. E no seu artigo do, abre aspas, imersões, fluxos e desafios em uma etnografia no Tinder, fecha aspas, teve alguma experiência afetiva que você teve que te pegou muito, assim, te impactou muito no campo? Então... Vamos lá. Assim, primeiro, para as pessoas entenderem um pouco o que foi a pesquisa. Eu era usuária do Tinder, decidi, por conta de conversas com amigos que também eram usuários, as minhas próprias experiências e tal, eu vi que ali era um campo de pesquisa e decidi pesquisar. Nessa época, eu estava morando em Florianópolis, eu sou de Salvador e passei o mestrado em João Pessoa, na Paraíba. Então, eu fui usando o Tinder em situações diferentes da minha vida. Do tipo, eu estava numa cidade onde quando eu cheguei, né, eu nunca tinha estado lá, então eu comecei a usar o Tinder para me conectar mesmo, para conhecer pessoas. E era o meu interesse, assim, para, se não formar um par sexual, ou um par afetivo, assim, no sentido de casar, blá, 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 mas de interagir com as pessoas, de não ficar tão solitária, assim, naquela cidade. Aí, a partir dessa minha dinâmica de passar por 3 estados diferentes, por 3 capitais diferentes, eu percebi que o Tinder ele também tem essa função de ir conectando pessoas que estão aqui, ali, e que, sei lá, estão passando por uma cidade. Aí você tá lá passando e plim, você liga o Tinder e plim, estabelece algum tipo de conexão ali, né?
Então, numa dessas passagens minhas, aconteceu uma situação que foi bem saia justa, assim, para mim. Porque eu estava ali como pesquisadora, eu desfiz o meu perfil de, sei lá, pessoa comum procurando coisas, e fiz um perfil lá onde eu dizia, sou pesquisadora, quero encontrar com pessoas que tenham disponibilidade de contar suas histórias daqui do Tinder, ou algo assim. E eu encontrei com um rapaz que achou massa a minha proposta e tal, e nos encontramos num lugar X para começar uma entrevista. E aí esse lugar X era próximo de um centro cultural e estava tendo umas coisas ali, e a gente entrou para ver as coisas que estavam rolando, né? E conversa bem, conversa vai, a criatura me puxa e me dá um beijo. Aí você fica, eu fiquei estatelada, né? Tipo, ai, meu Deus! Não, a intenção não é essa. Não, assim, eu sou pesquisadora. Pelo amor de Deus. Gente, a ética da pesquisa, onde tá? Eu não posso, assim, isso tudo passando pela minha cabeça lá. Caraca. Aí eu tive que afastar ele, dizer, olha, nós podemos ser amiguinhos, mas assim, eu tô fazendo uma pesquisa. Nós podemos ser amiguinhos, é ótimo. E o pior ou o melhor é que ficamos amiguinhos. Ele é uma pessoa que até hoje a gente se adicionou, né, nas redes sociais, e até hoje a gente conversa, troca ideias. E ele tava meio que andarilho pelo mundo, assim, tava num período de rodar aí mundo afora, e ele contou ótimas experiências que ele teve pelo Tinder. Então essa foi uma saia justa, assim, que me fez, inclusive, refletir sobre o papel das pesquisadoras e pesquisadores antropólogos, né, fazendo etnografias, né, tipo de saia justas que a gente não... Eu imagino que na hora também você deve ter ficado, tipo, super embaraçada ali. Super, completamente. Você não espera, né? É uma atitude que você não tem nem como controlar também. E quando você está lá fazendo suas disciplinas, você lê sobre a ética da pesquisa, o que deveria ser, as coisas que não rolam muito legal, isso passa pela sua cabeça. Não é muito legal eu ter algum tipo de relacionamento afetivo, sexual com alguém que, naquele momento, eu estou estabelecendo uma relação de pesquisa. É embaraçante também nesse sentido, assim. Como eu acabei fazendo a pesquisa usando um aplicativo em 3, né, estados do Brasil diferentes e 3 capitais diferentes, uma coisa que me chamou muita atenção, além dessa situação aí da saia justa, mas algo que me chamou a atenção e que me direcionou inclusive para algumas conclusões que eu cheguei na dissertação, é que, além de ter uma diferença do modo como as pessoas buscam as outras ou interagem nesses 3 diferentes estados, existe essa diversidade de possibilidades de interação, que elas não são apenas individuais, como eu falei, mas que têm relação com o contexto onde as pessoas estavam. Então, por exemplo, se eu tivesse feito só a pesquisa na Paraíba, que eu estava fazendo mestrado na universidade lá, eu ia ter, digamos que, uma certa visão do aplicativo e dos usos dele. Mas aí eu percebi que, apesar de ter, digamos que, alguns formatos bem gerais, assim, que poderiam, inclusive, fazer com que essas experiências fossem colocadas em categorias, existem diferenças que são muito marcantes. Por exemplo, hoje eu tenho uma amiga que recentemente passou a usar o Tinder e está em Curitiba. E aí ela disse, nossa, como é difícil dar match aqui. Sendo que em outros lugares, assim, tipo Florianópolis, match, o tempo todo. Então tem essa disponibilidade também das pessoas. As pessoas abrem o chat, assim, pra match, né, em alguns lugares não falam, fica todo mundo meio mudo, assim. Eu também reparei isso. Assim, né? Tipo, tem pessoas que puxam mais assunto e tem pessoas que eu já usei em outros estados também, né? Inclusive, quando eu baixei o Tinder e o Bumble lá em janeiro, era especificamente para eu viajar, usar no uso da viagem e tal. E aí, de fato, assim, a forma com que as pessoas usam no lugar, ela... é diferente. E isso dá para você
ver também a diferença do que as pessoas estão querendo ali, né? Não é só sexo, não é só paquera, não é só casamento, ali tem amizade, tem várias esquisitices pelo meio. Tem contatos comerciais que são feitos ali. Eu tenho uma outra amiga que ela usa o Tinder para estabelecer contatos comerciais. Caramba, sério? E ela consegue? Sim, em certa medida, sim. Legal. E eu já entrevistei outras pessoas que faziam isso também. Então é isso, você dá para ver os múltiplos usos do Tinder. E uma outra, assim, como o uso do Tinder ele pode ensinar as pessoas, tá mantendo interações. Então você está mantendo várias interações ao mesmo tempo com pessoas. Você pode encontrar, não é que você vá, mas você pode encontrar várias pessoas ao mesmo tempo. E isso vai lhe sendo um aprendizado de como interagir, seja dentro do aplicativo, seja fora, em situações, assim, em situações emotivas, em situações sexuais, emocionais, afetivas. Então, o Tinder, de alguma forma, e esses aplicativos, têm formas de você fazer uso deles e aprender com eles. Não só capitalizar a sua vida sexoafetiva, mas de aprender a se relacionar em determinadas situações, né? E, assim, isso não foi só uma pessoa que eu entrevistei que falou isso, algumas pessoas. Isso me chamou muito a atenção, que até um aplicativo que seria só para encontros e relacionamentos, você tem um caráter de aprendizado ali, né? E pra gente fechar, hoje é uma realidade que esses aplicativos vieram para ficar e tem o seu lugar de uso pelas pessoas de forma geral, né? Isso aí é inegável. Do que você estudou e tem vivência, né? Qual que é o lugar do movimento de manutenção dos vínculos num contexto afetivo em que é muito mais fácil encerrar essas conexões? Então, eu acredito que o movimento de expansão de qualquer fenômeno social, ele é constantemente acompanhado de movimentos que vêm contrários a ele. Sim, você tem uma onda, mas você tem movimentos contrários a essa onda, mesmo que às vezes em menor escala. E que nesse movimento, esses são movimentos, né? Desculpa, movimentos contrários a essa onda, ele também não é heterogêneo, então as pessoas se posicionam de formas bem, bem diferentes, né? Isso também acontece, assim, não só com os aplicativos de paquera, de encontros, enfim, mas com outros espaços da internet, assim. Tem movimentos de que o Facebook, o Instagram são prejudiciais, então você tem um movimento de que as pessoas não podem, não deveriam ficar tanto e tal, por diversos motivos. Então, quando você fala desses movimentos contrários, eu acho que eles devem existir como forças que estão também ali no movimento de tensão, do que é hegemônico. Então a gente precisa fazer essa tensão, inclusive porque esse movimento de tensão é o que faz com que as coisas mudem, com que as coisas evoluam, com que as coisas tomem outro dimensionamento, ou diferentes direções. Mas assim, caso específico das tecnologias, eu acho que a gente, por outro lado, também está nesse ecossistema conectado. Tem vários tipos de conexão, vários tipos de vínculo e a gente não pode, não consegue, né, escapar de que algum tipo de vínculo da nossa vida seja feito e estabelecido através de algum aplicativo, através da internet. Então, esse movimento de retomada, talvez, de vínculos mais firmes, mais efetivos, mais presenciais, talvez. Esse movimento precisa ter isso em mente, né? A gente está num momento em que não tem muita volta, assim. A não ser que aconteça uma tragédia aí mundial, qualquer dessas catástrofes aí, não tem muita volta. A gente estabelece esse tipo de conexão e é o tipo de conexão que está ali permitido em grande medida praticado por essas plataformas. O que eu acho que é mais válido que a gente tenha uma educação digital.
que a gente transforme esse movimento que é de grupo X, grupo Y, em um movimento de Estado, com outros parceiros, enfim, para que as pessoas saibam transitar na internet sem que a internet passe a ser um motivo de adoecimento, um motivo de quebra, assim, de vínculos, né, um motivo de acentuar essa ideia de que o outro não é pessoa, é só uma figurinha, é só arroba do Instagram, é só uma figurinha do Tinder. São pessoas. Então, eu acho que qualquer movimento ele deveria ir nessa direção, para a gente saber como identificar, por exemplo, desinformações, abusos, para a gente não ficar caindo também em situações complicadas do próprio Tinder, porque a gente sabe que ali tem de tudo, inclusive gente querendo lesar e lesar feio as outras pessoas. Tem esses casos recentes aí que a imprensa vem noticiando sobre os sequestros relâmpago, né, de homens que usam esse aplicativo e tal. Mas tem outras situações envolvendo também mulheres e muito complicadas, também homossexuais, também, que estão ali. Então, eu acho que esse movimento ele precisa ser educativo para a gente transitar na internet, não só nos aplicativos de paquera, mas transitar na internet. É conhecer os caminhos que estão ali por trás, né? Reconhecer que não é só você. Tem algoritmo ali, tem interesses empresariais. 1 milhão de coisas. Pois é, tem muita coisa. Eu também vou muito nessa onda da educação, do processo educativo da internet, porque é isso, eu acho que é isso que você falou, não tem como a gente voltar, não existe essa possibilidade de voltar e retroceder, aspas, muitas aspas aqui, porque eu acho que a internet, de um modo geral também, ela nos ajuda a aproximar distâncias, aproximar, às vezes, realidades. Então, a ecoar vozes, a mostrar, a expandir outras perspectivas. E aí, eu acho que essa coisa do letramento, né, essa coisa da educação, do uso da internet, ele entra num lugar especificamente para mim, né, obviamente, dentro do meu entendimento, de separar as coisas. Porque, assim, não tá tudo junto. A internet não pode ser um motivo de adoecimento, não pode ser um motivo de morte, não pode ser um motivo de abuso, enfim, 1 milhão de coisas ruins que a gente vê por aí. Vídeo golpista do Tinder, né? O cara lá que lesava. Virou filme, né? Um documentário. O documentário lá que o cara... Ele lesava várias mulheres e assim como ele tem vários outros. Mundo afora, né? Assim, a gente nem sabe o quanto de coisa que deve ter por aí, né? Porque, enfim, a gente só sabe também quando é noticiado, quando não é isso. E eu acho que saber usar a internet é a chave que a gente precisa virar enquanto comunidade, enquanto coletividade, para saber fazer o uso dela de uma forma inteligente e saudável, assim, porque quando a gente entende que, por exemplo, o WhatsApp, falando do WhatsApp, é uma plataforma maravilhosa que a gente consegue se comunicar e aproximar distâncias que estão, às vezes, em outro continente. Então, você tá aqui, a pessoa tá lá na China, entendeu? Então, você consegue ter uma conversa com ela. Só que a questão é quando a gente começa a cometer excessos justamente porque a gente não sabe os desdobramentos que elas podem vir, né? Então a gente está num momento muito importante enquanto mundo que está existindo regulações agora cada vez mais fortes de proteção de dados, proteção de informações dos usuários, que é muito importante. Não sei, também teve um outro documentário sobre, e aí eu vi no Netflix também, de uma mulher que ela decidiu pedir os dados sobre ela no Tinder, pro Tinder dar pra ela. E ela recebeu, assim, uma cacetada de folhas, né? Primeiro ela teve que entrar com processo judicial, um monte de coisa. E, assim, resumo da ópera, o aplicativo sabia de todas as coisas que ela gostava. O momento que ela dava match, o momento que ela estava sozinha, o momento que ela se sentia sozinha, que é mais importante, assim, sobre isso, né? Enfim. E aí a gente fala sobre informações, a gente fala sobre vida, a gente fala sobre experiências de cada pessoa nesse mundo, assim, do lugar no mundo. E se a gente não sabe como usar e utilizar essas informações, se a gente não sabe como se comportar na internet, se a gente não tem regulações fortes para poder também essas grandes corporações não utilizarem isso contra a gente,
é perigoso. E aí a gente cai nos excessos, a gente cai nos desdobramentos ruins. Então eu tô muito com você quando você fala sobre educação digital, porque é isso, é a gente entender que existe uma vida aqui na internet e que aproximou, ajudou, foi uma mão na manivela ali, foi a mão na roda, mas ela não pode ser tudo o que a gente tem. Eu acho que a gente precisa justamente fazer o movimento também de entender a contra-regra, né? Porque se a gente está numa regra, aspas, aqui, de flexibilidade, de não vínculo, de não afeto, de não... A gente tem que fazer um movimento também de repensar as coisas para criar a manutenção dos vínculos, para criar a manutenção dos afetos e conseguir aproximar as pessoas de fato, porque é muito importante a gente criar uma atmosfera em que as pessoas se vejam. Eu acho que, somado a isso, tem a coisa de que a gente está num mundo em que você está informado, você está na crista da onda, mas você tem muita informação ou desinformação e pouco conhecimento do que está por detrás daquilo que você está recebendo ou das consequências daquilo que você está encaminhando para uma outra pessoa. Então, eu acho que essa educação, ela também vem no sentido, tanto como você falou, de dar limites, mas de também fazer a gente conhecer esses interesses e esses mecanismos que estão por trás, né, das redes sociais, por trás da internet, para que a gente tenha, inclusive, uma margem de escolha mais assertiva. E não fique só dando like à torta e à direita sem saber que você está no Instagram, e que o Instagram sabe tudo de você. Exato. Até onde você mora. Que aí, às vezes, você vai lá comprar algum item e ele já aparece até seu CEP. A localização, Eu recebo vários vídeos de gatinho. Porque eu gosto de gatos, eu tenho gatos. E o pior é que você fica viciada naquele negócio. Eu já fiquei 1 hora vendo vídeo de gatinho, gente. Exato. Pior que é assim mesmo. Mas é isso, mas estava ali, eu estava lá vinculada na plataforma, gerando dados meus, gerando, né? E monetarizando, ajudando a plataforma a se monetarizar. E é isso. Mas eu sabia. Mas as pessoas precisam estar sabendo disso, né? Eu optei por estar ali, né? Porque me dava prazer. Mas você precisa saber, né? O que está por trás. Sheila, muitíssimo obrigado. Fiquei muito feliz de você topar conversar comigo hoje sobre esse tema. Obrigada por dividir um pouco da sua perspectiva sobre o tema e também sobre o seu conhecimento aqui com Casa 8. Quero abrir esse espaço aqui para você indicar algum conteúdo ou falar sobre qualquer coisa que você queira também, tá bom? Fica à vontade. Eu acho que a primeira coisa, você começa com agradecimento e finaliza com agradecimento também, né? Esse espaço de troca, esse espaço de conversa, esse espaço de você tirar o que está dentro da academia, o que foi pesquisado, e conversar sobre isso no espaço civil, digamos assim, né? Ou em outros espaços da vida, isso é muito importante. Então eu sou realmente grata por você ter me descoberto por aí pela internet. Gente, pra quem não sabe, eu abri a base Cielo, botei lá Tinder, palavra-chave, Tinder, relacionamento, modernidade. Pronto. Primeiro artigo que vem, Sheila. Maravilhoso. Obrigada. E eu acho que para conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do Tinder, eu acho que é legal, assim, você ver, por exemplo, um filme como O Golpista do Tinder, mas ver com esse olhar crítico, porque ele também é um exagero, no sentido de ser um lado da moeda, não é a moeda inteira. Mas olhando aquele filme, principalmente o começo, você vê como é que acontecem jogos de sedução, como é que acontecem os likes, por que as pessoas estão ali, como é que as mudanças de interesses vão acontecendo. Essa parte do filme eu acho ótima, assim como acho ótima a parte de que você ali também está aprendendo a reconhecer como um estelionato é feito, como um golpe é feito. Então, isso, eu acho que é bom ver esse filme. E no mais tem, sei lá, para quem gosta de tese, para quem gosta de ver tese, tem uma tese legal da Lígia Figueiredo, usei ela na minha dissertação, que é Tinderelas, busca amorosa por meio de aplicativos para smartphone. Uma tese que saiu em 2016, que eu acho bem legal. A minha dissertação saiu em 2018,
que é curtir ou não curtir experimentações a partir do Tinder. E, além disso, eu acho que um artigo que acaba sintetizando a minha pesquisa, que é Tinder, uma etnografia sobre encontros, socialidades e experimentações de si, que saiu na revista Mana, em 2021. No mais, pesquisem, olhem o que está por trás nas redes sociais. Show! E esse foi mais um programa do Casa 8, galera. Siga a gente nas nossas redes sociais. Também siga a gente lá no Spotify, tá? Tem um botãozinho lá de apertar seguir, segue a gente lá. No Instagram e no Twitter é @podcastcasa8, tudo junto. Comenta, compartilha, manda DM, pode mandar e-mail também. Falar o que você achou do programa por aqui, tá bom? Valeu, gente! Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemand. Até o próximo podcast.